Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um programa bem especial. Vamos fazer um programa falando sobre o seu lixo, aquele lixo lá da sua casa, isso mesmo. Não faça do seu lixo uma arma, esse é o tema. Hoje nós temos uma convidada, a Bianca Aguilera de Carvalho. Ela é engenheira ambiental e também trabalha com segurança do trabalhador. Ela é analista de meio ambiente na Loga Logística Ambiental São Paulo, concessionária responsável pela coleta aí de resíduos domiciliares e também de resíduos na área da saúde, nas zonas norte, oeste e centro-oeste de São Paulo. Tudo bem, Bianca? Tudo bom. Prazer em vir aqui ao nosso programa. Obrigada. O programa De Olho na Saúde, que leva informação aí para toda a população do Brasil inteiro e que hoje com um tema tão importante, não só para a população, para as pessoas que também descartam seus resíduos em casa, mas também para o profissional de saúde, né, Bianca? Que é importante saber qual é o seu papel aí no meio ambiente. Claro. Então eu já peço para que você se apresente a empresa, né, a Loga Logística. Isso. E o que vocês fazem aqui por nós na cidade de São Paulo. Ah, sim. A Loga, ela é uma das concessionárias responsáveis pela coleta do resíduo domiciliar e do resíduo de saúde na cidade de São Paulo. São duas concessionárias. Nós cobrimos a região noroeste, são cerca de 13 subprefeituras, coletamos uma média diária de 6 mil toneladas de resíduo, só resíduo domiciliar, fora o resíduo de saúde. Então é bastante coisa. Então se a gente não tomar cuidado, a forma correta de descartar esse resíduo pode trazer mesmo impacto para a saúde da população. Impacto para a saúde da população. E em São Paulo, a quantidade de lixo que o paulista faz é muita coisa, né? Só dessa área vocês coletam cerca de 6 mil toneladas. Isso. E de São Paulo inteiro, quanto que dá isso? Umas 12 mil dia, em média. Cada paulistano gera em média 1,5 kg de resíduo por dia. Nossa, é muita coisa, É bastante, né? coisa. E se a gente não aprender a condicionar isso direito e descartar de forma adequada, está prejudicando a nossa própria saúde. Você pode estar prejudicando a você mesmo, ou quem vai manipular esse resíduo, os nossos coletores que vão pegar esse saco de resíduos, eles podem também se machucar. Eu estava conversando fora do ar aqui com a Bianca, eu não sabia a dimensão, gente. Olha só como é grande, né, o número de profissionais que atuam nessa área de coleta e que a gente tem que tomar cuidado com eles também, porque da forma com que você descarta, pode estar levando risco à própria saúde desse trabalhador, né, Bianca? Quantos são mesmo lá na Loga? Cerca de 1.800. 1.800 funcionários. Que estão na rua fazendo essa coleta. Todos os dias fazendo esse trabalho de fundamental importância para o meio ambiente e para o bem-estar da população. Então, hoje nós vamos falar algumas coisas que a gente faz em casa, muitas vezes errado, né? O descarte de alguns resíduos que a gente, muitas vezes, eu estava conversando assim, eu quebro um vidro em casa, eu faço uma... vamos dizer assim, eu uso algum produto que é pérfuro cortante e que eu jogo diretamente isso no saco de lixo. Qual que é o impacto disso, não só em quem vai coletar, mas também no próprio usuário? Essa pessoa pode se machucar. Talvez o filho dela vai manipular esse saco, vai poder se ferir, ou o animal que vive na residência, o animal de estimação. E qualquer um pode que passar por perto desse saco pode vir a se ferir. Eu já tive em festas, né, de família, que a gente vai e joga aqueles espetinhos de churrasco no lixo direto, da pessoa se furar, de furar a perna com esse resíduo. Então, prova, né, que o próprio resíduo sendo descartado inadequadamente causa esses problemas. Eu queria que você falasse um pouquinho também das doenças que podem causar. Por exemplo, se eu descartar algo no meu ralo, e isso for para a água, por exemplo, aí que é coletada, também há problema? Por exemplo, se você descartar um medicamento vencido, alguns componentes químicos de medicamentos, eles demoram muito tempo para se degradar. Isso pode voltar no ciclo da água, no ciclo hidrológico, isso pode voltar para a gente. Então é importante a destinação adequada desse medicamento vencido. As UBSs recebem, as AMAs recebem. Então, se você tem um medicamento vencido, levar para esses locais. Tá. Não descartar isso na coleta regular, na coleta domiciliar. Tá. E falando um pouquinho vamos abordar os profissionais de saúde. A Loga faz a coleta do lixo
que é da área da saúde, em clínicas, hospitais, né? E esse profissional que descarta esse resíduo, ele é preparado para fazer um descarte correto. Quando isso não é feito, ou é feito inadequadamente, como que acontece? Quais são os casos que chegam lá para vocês desses descartes inadequados? Quem vai correr mais risco dessa forma de descarte inadequada é quem está descartando. A gente escuta casos de pessoas que fazem arremesso de seringa até o descarpaque. Imagina se isso pega em alguém que está passando no local. Então, sempre observar a orientação que é dada pelo fornecedor daquela embalagem, ver como que é feito o descarte adequado, para preparar isso de uma forma adequada, para quem for manipular, quem for coletar, não tenha nenhum problema, não se machuque. Porque a gente fornece aquele equipamento de segurança, mas dependendo do que for, se o saco estiver rasgado ou estiver molhado, às vezes o coletor ele não vai prestar atenção que ele está com esse furo, com esse rasgo, vai achar que está íntegra a embalagem e vai acabar se ferindo. Porque também não é só, eles usam os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, e mesmo assim, dependendo do que eles pegam, aquilo pode perfurar ou pode perfurar, pode rasgar o pano e machucar o profissional. Na área da saúde, a gente verifica muito que o profissional, além de descartar em locais próprios, né, que a própria instituição de saúde, as clínicas deixam para esse descarte, a guarda disso para a coleta também às vezes não é adequada, né? Você estava me explicando se molha, como é que acontece com a caixa? Essa caixa de descarpaque, por exemplo, ela é de papelão por fora. Se ela molha, se ela fica numa pia úmida, aquilo vai molhando, vai desintegrando e vai chegar naquele ponto que tem um saco dentro da descarpaque. E só o saco não é suficiente para proteger uma agulha. Para proteger quem for manipular aquilo da agulha. Tá, respeitar o limite de preenchimento, né? Respeitar o limite de preenchimento. Não adianta também descartar num recipiente adequado se ele está transbordando, se ele não está fechando o saco da própria coleta domiciliar. Se o saco já tem tanto resíduo que você não consegue mais fechar, já também não está ideal. O ideal é que você consiga formar um nó para que o nosso coletor levante aquele saco pelo nó, para evitar que ele pegue o saco por baixo ou pelas laterais, sempre pegar por cima. Então, nunca completar até o máximo do saco. Olha aí, tanto, né, em casa às vezes vai preenchendo, não tem nem como amarrar não tem mais. nem como fechar mais. Isso, e a gente está lá colocando mais lixo dentro do saco. Prestem atenção, porque essas dicas que ela está dando, você trouxe alguns materiais para demonstrar para vocês como que faz, né, a forma mais correta de acondicionar alguns resíduos que podem ser prejudiciais e até causar acidentes em casa. Mas antes disso, Bianca, eu queria te perguntar, porque você contou aí dos animais, né? O animal muitas vezes ele quer fuçar no lixo e a gente não presta atenção que o próprio bichinho de estimação foi lá e rasgou o saco. E nesse momento em que a gente não acondiciona direito o resíduo, a pessoa que vai pegar, antes de chegar no próprio coletor, a pessoa que vai pegar, ela vai se acidentar. Eu fico muito preocupada quando a gente tem esse tipo de conduta assim, que coloca um saco dentro de saco, usa sacos que não são adequados para coleta. Muitas vezes a gente pega saco de loja, saco de qualquer coisa e acondiciona. Isso não é a forma correta também de descartar os resíduos, né? O ideal é usar aquele saco preto, porque ele é mais resistente. Ele é apropriado para o descarte do seu resíduo. Também tomar cuidado, se for algum material pontiagudo que você vai descartar, de embalar ele de uma forma que ninguém possa se ferir. Porque você se ferindo, às vezes você dentro da sua casa, aquele corte pode levar a alguma outra infecção. Você não sabe, às vezes, o que estava dentro daquele saco. Entendi. A gente pode, então, vamos nos dirigir aos materiais que você trouxe. E aí a gente pode até comentar um pouquinho aqui, né, Bianca, como que algumas dicas para vocês aí de casa, como que você pode aproveitar, né, as dicas da Bianca em relação aos materiais que vocês estão aí utilizando e que muitas vezes em festas em casa ou até mesmo quando a gente usa, né, os utensílios em casa e a gente tem que descartar de uma forma correta,
E eu percebo isso na minha própria casa, viu, Bianca? Aqui, muitas vezes a gente vai fazer a coleta ali de alguma coisa que quebra, que cai, e a gente faz de forma errada. Faz de forma errada. Vamos ver aqui as dicas da Bianca, prestem atenção. Então, uma coisa que às vezes você pensa que é inofensiva pode trazer vários danos, né? O palitinho de churrasco, um garfo que está quebrado, você vai descartar. Uma das formas que a gente indica de fazer o acondicionamento para descarte é colocar dentro de uma garrafa PET. Corta uma garrafa PET ao meio e depois você consegue fechar e assim evita que alguém se fira dentro da própria residência ou quem for manipular esse resíduo externo na rua. E essa garrafa aqui, pelo que ela fez, você tem que dar um corte aqui para ela conseguir... Para você conseguir encaixar. Fazer uma tampa, né? Isso, Olha fazer que uma tampa interessante, mesmo. gente. Dependendo do material, você nem precisa cortar, que é o que a gente tem aqui. É uma garrafa PET, ela está íntegra, não foi cortada. E dentro a gente colocou alguns parafusos, pregos, que isso também pode perfurar, pode machucar. Mesmo para guarda, né? Não só para o descarte, né? Porque quando guarda também errado... Se você deixar no fundo de uma gaveta, de uma caixa, a hora que você põe a mão, você pode se machucar. Isso. Então, por exemplo, se eu tenho... uma coisa interessante que a gente estava lembrando. Sim. As residências hoje, não só na área hospitalar, mas as residências também agora tem muitos cuidadores e pessoas que usam seringas, agulhas para administrar medicação na residência dos indivíduos. E aí, o uso da seringa e da agulha na residência, eles não têm aquela caixa especial que tem nas clínicas e nos hospitais. Como que as pessoas podem também descartar? Dessa mesma forma. Pode colocar dentro da garrafa PET e depois fechar. Às vezes, se você perceber que a garrafa não está fechando, passa uma fita crepe, que daí você vai garantir que ela não vai abrir durante a movimentação e leva até uma AMA, UBS e consegue fazer esse Esses descarte. locais, né, as UBSs, elas acondicionam, elas recebem esse tipo de resíduo. Estando assim, também pode ser disposto na coleta domiciliar. Tá. A gente consegue coletar, mas estando bem protegido. Porque às vezes, se o pessoal está o munícipe, a pessoa na residência está num local distante, que não tem uma UBS, ele vai ficar armazenando também esse material. Se tiver bem acondicionado, a gente pode coletar. Ok, tá. E o que mais você tem para contar para a gente? Que a gente faz errado. O que a gente percebe muito acidente são com essas latas de conserva. Olha, nossa, ia ser bem... Vai pegar o saco, acaba ferindo a mão, ou um animal rasga o saco, que acontece bastante para aquele animal de rua que está procurando algum alimento, enfia o focinho aqui e corta o focinho. Olha, já teve casos assim? Muitos casos. Olha lá, Muitos tadinho do casos. cachorrinho pequenininho na sua casa, tem que prestar atenção. E é super simples, a única coisa que a gente tem que fazer é fechar essa tampa, essa aba da latinha que ficou, para que ninguém se fira. Inclusive, essas são aquelas latas que a gente abre com o abridor. Isso. Tem agora aquelas latas que você usa, ela abre sozinha, né? Ela tem um dispositivo que abre e sai a tampa por completo. Essas também são igual uma navalha, né? São sim. O que dá para fazer também é envolver em jornal ou dentro da garrafa PET. Então ela também consegue, a gente consegue envolver isso. Aqui a gente tem uma garrafa quebrada de vidro, que também pode causar acidente. Basta que seja embrulhado em jornal, que assim ninguém vai se machucar. E deste jeito eu coloco no saco de lixo. Aqui o ideal é que tivesse mais uma folha para que ficasse bem fechadinho, para que não abrisse. E Bianca, eu vou dificultar. Eu não tenho jornal em casa. O que eu faço com esse uma vidro? das melhores alternativas é dentro da garrafa PET. Nossa, a garrafa PET então é a nossa salvação. Serve para tudo. A garrafa PET é a nossa salvação. Se eu não tenho nenhum desses dispositivos que você falou, né? Porque hoje é mais difícil as pessoas terem jornal em casa, mas... Às vezes você tem algum outro revista, tipo de papel, revista, algum papel mais grosso, dá para você... Papelão, ok. Embrulha, fecha numa caixa de papelão pequenininha, bem fechadinho, passa a fita por fora. Uma dica, então, interessante seria vocês colocarem, guardarem essas caixinhas que às vezes, né, vem com algum produto. Até no mercado agora eles estão disponibilizando caixa de papelão para quem não quiser utilizar aquela sacolinha plástica. Pega a caixinha de papelão que você vai ter diversos usos para ela depois.
Ah, então é importante a gente saber, porque às vezes a gente joga tanta caixa fora e no momento que a gente precisa, a caixa não está ali. E então é uma dica aí para o pessoal aí que está nos ouvindo, guardar as caixas, até caixas que vêm com alimentos, né? Isso. Até assim a gente consegue reduzir a quantidade de resíduo que é gerada. Então. A quantidade de resíduo, ela está crescendo cada vez mais. De 2010 para 2011 foi 2 vezes maior do que o crescimento da população. Nossa. A população cresceu a uma taxa de 0,8, enquanto o resíduo cresceu a 1,9. E você que tem experiência nessa área, né, já deve ter ouvido falar de muitas situações que aconteceram com pessoas, até mesmo na residência, em relação a esses acidentes que podem acontecer com esses resíduos. Você tem algum que você lembre que possa contar aqui pra gente? Porque eu já te falei esse palitinho de churrasco, ele é uma arma, Ele né? é uma arma. Porque a gente faz o quê? A gente quebra. Normalmente é assim, depois vai falar que você não faz isso. A gente quebra ele e coloca ele no saco de lixo direto. E aí ele ainda continua com a sua ponta viva ali, né? O que a gente escuta mesmo é acontecer bastante com criança, né? A criança, às vezes, ela não tem aquela consciência que aquilo pode machucar. As crianças. Ela vai lá, mexe, brinca e acaba se acidentando. Tá. Mesmo a gente sempre fala, né? Resíduo de saúde, né? Seja ele seringa e outros resíduos que as pessoas acabam deixando encostado porque o vô usa, a avó usa ou alguém usa e dá depois para a criança brincar. Isso também é prejudicial para a saúde, não pode ser usado, ele tem que ter um acondicionamento correto, um descarte correto e não deixar depois do uso que a criança utilize como um brinquedo, né, Bianca? Até pessoal que tem um celular antigo, dá para a criança brincar, mas está com aquela bateria lá. Isso, olha, boa pergunta. Lixo eletrônico. Lixo eletrônico. Tem locais especiais que recebem esse tipo de resíduo. Procurando em sites ou até de quem você comprou, muitas empresas de telefonia recebem de volta. Então, o importante é sempre procurar um local que dê uma destinação ambientalmente adequada. Tá, e então o fato das pessoas terem um lixo eletrônico, jogarem no lixo, ele vai para o aterro sanitário e esse lixo... Esse eletrônico, antes, ele vai passar para alguma forma de recuperação ou de tratamento, antes de ser disposto em aterro sanitário. E isso é separado, esse lixo eletrônico encontrado, ele é retirado? Ele é retirado. Porque olha que a gente vê bastante aí, não só celulares, que são dispositivos menores, mas outros dispositivos maiores que o pessoal joga fora, TVs, computadores, que as pessoas estão descartando aí. E esse é um tipo de resíduo que a gente não coleta, que pode trazer uma contaminação para o aterro. Então, a gente informa que esse tipo de resíduo a Loga não faz a coleta. Não adianta colocar ali do lado do saquinho que o coletor não vai pegar. Então, olha aí, mais uma dica para você que precisa saber, né, que não vai poder deixar esses dispositivos aí eletrônicos próximos do saco. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é que a gente usa muito essas garrafas para condicionar o óleo. A gente, procura colocar, não jogar na pia, que é o que deve ser o correto. Mas esse óleo, se a gente jogar, porque deve ter gente que faz isso, se jogar na pia, o que acontece com o meio ambiente? Bom, primeiro você pode ter um problema dentro da sua residência. Isso pode entupir a sua tubulação, deve ficar aquele cheiro da caixa de esgoto, da caixa de gordura, aquele cheiro voltando, é porque está entupido por conta do óleo. Ele vai formando um filme na tubulação e aquilo vai impedindo, vai tornando mais difícil a passagem da água. Também, por exemplo, se a tubulação da empresa que faz a coleta do esgoto tiver alguma fissura, isso pode causar alguma contaminação do solo, do lençol freático. Então, é importante levar esse óleo usado para aquelas empresas que conseguem fazer a recuperação. Ok, vamos voltar aqui, Bianca. E aí esse acondicionamento também, né? A gente usa sempre a garrafinha PET. Então a garrafinha PET ela é um bom instrumento aí de amparo ao meio ambiente, né? Ela é reciclável, a gente pode reaproveitar e ao mesmo tempo reutilizar, reciclar. E a gente conhece aí um pessoal que usa essas garrafinhas para fazer até decoração. Artesanato, né? Então você que usa, né, e consome bastante refrigerante, utilizem essas garrafinhas de forma adequada. A gente vê coisas bem bonitas até que o pessoal faz. Árvore de Natal, tem bastante coisa. Que bacana.
É isso, olha, a gente se preocupa muito com o meio ambiente. A Bianca, que é engenheira ambiental, eu creio que você deve ver coisas assim, né, que você deve ficar bastante preocupada. O que você poderia deixar de aviso para a nossa população em relação a, assim, não só cuidar do meio ambiente, porque a gente vive num mundo coletivo, não é só no meu mundo, né, cada um ali na sua casa, no seu cantinho. Nós temos que preservar o meio ambiente porque nós vivemos em sociedade, cada um no seu espaço, mas em sociedade. Qual é a dica que você poderia deixar para que as pessoas tenham essa consciência, né, de cuidado com o meio ambiente, que consigam melhorar e ter essa visão, inclusive até mesmo de orientar, né, já começa dos pequenininhos, dos filhos, né? Qual é a dica que você deixa para o pessoal? Bom, a gente já vê que hoje a conscientização da população aumentou muito. Meio ambiente já não é um assunto novo que as pessoas abordam e não conhecem. Todo mundo já tem um certo nível de conhecimento a respeito de meio ambiente e a conservação do meio ambiente. O importante é lembrar que as pequenas ações que a gente tem, às vezes embrulhar, acondicionar de uma forma adequada o nosso resíduo, encaminhar ele para uma destinação adequada, isso pode ter um impacto muito grande. Para você, só eu estou fazendo isso, é uma pequena ação? Não é. Se todo mundo fizer, se o coletivo fizer, isso pode trazer uma grande mudança. Que bacana. Olha só, tem algumas perguntas aqui na internet, eu já vou falando, né, da participação do pessoal. O Pedro Fontoura, ele está dizendo boa tarde, o programa está muito bom hoje, né? Obrigada, Pedro. A Vanessa Davanzo, ela está fazendo uma pergunta. Olá, gostaria de saber como os dentistas podem descartar o mercúrio que sobra nos procedimentos que envolvem obturações. E já que é um componente tóxico. Um abraço a todos, obrigada. Tem também esse resíduo dos consultórios dentários. Tem também. Descarte desse tipo de produto químico, porque ele não vai ser bem um resíduo de saúde, esse mercúrio. Existem empresas que realizam essa coleta. Geralmente, consultório odontológico tem uma caixa também de inspeção que dá para você fazer uma análise para ver se aquilo não está indo para o esgoto. O importante é buscar alguém que realize essa coleta desse material. Ok. A Juliana também está parabenizando a entrevistada, né? Muito bom. O pessoal está participando, parabéns pelo programa. Você vê, acho que a população, ela tem a necessidade, assim, nós sabemos o que é arriscado e o que é perigoso para a saúde. No entanto, a atitude dos indivíduos às vezes deixa a desejar, né, Bianca? O fato da gente saber que o descarte está inadequado, por que a gente não faz certo? Né? Então, eu acho que esse programa realmente é uma dica para a população, para que a gente evite doenças, né? Até mesmo a questão da zoonose, né? Que você estava conversando. Você quer explicar um pouquinho para eles? O que acontece quando eu descarto um lixo num terreno do lado da minha casa? Isso pode atrair os vetores de doença, que a gente chama. Rato, barata, camundongo. Isso pode trazer muito prejuízo à saúde da população. E o lixo do lado da minha casa ou na frente da minha casa está quase dentro da minha casa, né? Então a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter a consciência que é o nosso lar. Que não é a minha casa, mas está no seu mundo, está no seu bairro. O meio ambiente é tudo que está à nossa volta. E o meio ambiente agradece a atitude correta. Com certeza. Né? Então, olha aí, depois de todas essas dicas, né, que a Bianca deu, eu vou deixar ela falar as últimas palavras para vocês. No entanto, eu já agradeço aqui a participação de vocês aqui na internet e certamente deixaremos aí um contato, né, da empresa Logan, caso vocês tenham alguma sugestão ou alguma questão a fazer. Certamente a Bianca e toda a equipe lá irá atendê-los. E eu fico muito feliz por a gente ter falado sobre isso, porque a gente ainda vê, mesmo do nosso lado, ainda situações de atitudes inadequadas. Então eu espero que vocês tenham tido essa dica aí da Bianca e aproveitem bastante para a gente melhorar esse nosso mundo. Por favor, Bianca, se você puder já dar sua mensagem final aí para o pessoal. Bom, basicamente é isso. Prestar atenção nessas pequenas ações que a gente tem no dia a dia, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue ter resguardar o meio ambiente para as gerações futuras. E quem tiver dúvida, em caso de dúvida, pode entrar em contato com a Logan através do nosso 0800, que acho que depois o pessoal vai colocar. O Omar vai colocando, se você puder falar o número. 0800 770 1111. Então, quem tiver dúvida pode entrar em contato conosco. Ai, que bom. Então, você que participou hoje do programa, fique à vontade, ela estará à disposição. E nós estaremos de volta a semana que vem, né, quinta-feira, no mesmo horário, às 15h45, com o programa De Olho na Saúde. Muito obrigada. E até a próxima. Boa tarde.